Show Me the Data, um podcast oferecido pela comunidade DS. Olá, eu sou o Almir e eu acho que o Cérebro é um aplicativo muito bacana, as pessoas deveriam usar mais. Olá, pessoal, eu sou a Rayane, mas podem me chamar de Rai. E entender a teoria é fundamental, mas não é o fim da jornada. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao novo episódio do podcast Show Me the Data, oferecido pela comunidade DS, onde o Megaron, que não pôde vir hoje, a Rai e eu, traremos discussões relevantes para o mundo dos dados, através de especialistas e também de pessoas como a gente que está começando nessa área. Hoje nós receberemos a Daiane, que a gente pode chamar, segundo ela, de Dai, então vamos chamá-la de Dai, que é graduada em gestão de RH, ela é bacharel em psicologia e tem aí algumas pós-graduações com ênfase em neurociências, mas ela vai explicar já já. Antes disso, Dai, antes de você se apresentar, você vai ser, inclusive, o nosso test drive das nossas 3 perguntas Boa. da segunda temporada do Show Me the Data, que a gente trocou. Você vai ter a honra de ser a primeira a responder, hein? Então, as perguntas são: você coloca o arroz por cima ou por baixo do feijão? Você prefere o Windows, Mac ou Linux? E se você é mais produtiva de manhã ou de noite? Boa noite, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, são várias perguntas, né? Feijão por cima do arroz, com certeza. Que é para o caldinho dar aquela, né, juntada ali com arroz e já ficar no esquema. Boa, boa. Segunda pergunta. Windows. Algumas Uau, pessoas vão me polêmico. odiar, eu acho. Ai, não Vão consegue não, escolher. vão não, vão não. Aqui é... Nossa, tô brincando. Quebrando os padrões, né? Chegando para quebrar os padrões. E a Isso última aí. pergunta? Se você é mais produtiva de manhã ou de noite? De noite. De noite, com certeza. Eu sou da galera noturna aí. De manhã eu acordo e fico tentando quem sou eu na vida, qual é o meu nome. Aí chega de noite, você tá com aquela animação, você quer Uhum. construir um prédio, você tá pensando na arquitetura, você tá pensando se o cérebro que cria a realidade, você vai tomar a pílula azul, a vermelha ali, do Matrix, então é mais ou menos por aí. Então, você é daquelas Boa. que, se pudesse escolher horário de trabalho, você acordaria às 10, entraria às 11 ou 12 e trabalharia de noite. Com toda certeza. Não, Você é das boa. minhas, eu também sou assim. Eu não sei ainda a resposta sobre isso, na verdade. Eu fico em dúvida, às vezes, mas eu demoro assim a pegar, é porque eu acordo cedo, né? Mas aí dá tempo de ligar o motor, mas eu tenho um período assim que não sou ninguém. Na hora que eu acordo, até um horário que eu ligo mesmo, demora um pouquinho. Eu também, mas eu prefiro... Eu sou mais produtivo à noite, cara. De Uhum, manhã eu tô aquela pegadinha no tranco, preciso de meio sim. litro de café, né? Mas Não, a gente boa, vai boa, indo. boa. Café é inerente ali, né? As atividades, tá? Já É, faz parte do pacote, né? não, Essa Com verdade. questão certeza. de não saber exatamente o horário, aí fica o questionamento, né? Será que é um novo hábito que se formou? E aí você tem uma nova rotina e você se forçou a ser produtiva e ainda não descobriu. Pode ser, hein? Caraca, Eu aí, acho, ó. inclusive, que horário de trabalho tinha que ser mais flexível, até porque eu acho que tem muita gente que tem esse problema de não ser produtivo em certos horários, e o horário de trabalho é um negócio mais rígido que a gente conhece desde então, né? Ah, Então é verdade. muito foda. Sim. Os estudos já mostram, né, que realmente que os horários mais flexíveis, as pessoas conseguem perceber quando são mais produtivas e conseguem gerar melhores resultados, né? As culturas de empresa mais jurássica, assim, que é uma coisa mais engessada, começa a perder um pouco nesse sentido. E acho que os próprios profissionais passam a avaliar, né? Eu também trabalho diretamente com contratação aí, faz parte do meu cotidiano, e você nota essa preocupação dos profissionais. Será que eu vou para uma cultura de uma empresa que eu vou Uhum. me encaixar, que faz sentido para mim, que eu vou ser produtivo, eu vou ter um espaço para diversão, porque tem aquela coisa, né? Você não precisa ser careta assim para ser profissional. Você pode Uhum. ser divertido e trazer resultado. Então, são as novas tendências aí que, na verdade, não é nem tendência, né? Já faz parte da realidade. Mas fica aí também um outro ponto, e acho que em algum momento, a depender aí também dos nossos ouvintes, a gente até fazer alguma coisa só voltada para isso, né?
tendências do Maravilhoso. trabalho, uma visão Interessante essa futurista. Sim, questão, né, da demais, demais. contratação aí, que a gente não sabia. Eu, pelo menos, não sabia que Eu você não sabia fazia também. contratações. Então, vamos pegar umas dicas aí. Sim. Pois aí, é legal, assim, que já começou com conteúdo, né? Então, Dai, antes É que já deu um banho de aula pra gente, já fez várias reflexões, mas conta um pouquinho da sua formação, da sua trajetória. Perfeito, vou me apresentar, já cheguei atropelando aqui, e qualquer barulhinho de gato aqui, gente, o horário mais produtivo do meu gato, inclusive, é à noite, então já fica a resposta pelo meu gato, inclusive, que está correndo pela Não, faz sala aqui, parte, né? Porque Faz hoje, inclusive, eu vi parte. um meme na internet que era assim: o gato de manhã, aí tá ele dormindo, gato no meio-dia, gato dormindo, gato à noite dormindo, aí na hora de dormir, gato acordado. É bem assim, velho. Exatamente, gente, ele tá turbinado aqui, então qualquer barulhinho aí já sabem. Mas Perfeito. aproveitando, né, apresentando aí sobre um pouquinho sobre a minha trajetória, como o Almir bem disse, né, eu sou formada em gestão de pessoas, fiz na verdade está em andamento ainda, né, a faculdade aí de psicologia, é um assunto que eu sou apaixonada. E falando de coisas que eu já concluí, né, eu fiz também a pós-graduação em administração de empresas pela FGV, porque eu acho que o conteúdo aí, estratégia de pessoas aplicada a negócios é uma dinâmica assim de muito sucesso para quem trabalha no mundo corporativo. Fiz a pós-graduação, já concluí, né, em Fronteiras da Neurociência aí no Einstein, que é uma escola assim que, nossa, mudou a forma como eu enxergava algumas coisas na minha vida, então fica aí o ponto positivo para quem quer estudar neurociência. Acho que o Einstein é um lugar incrível. Fiz pós-graduação também em neurociência e psicologia aplicada, que é uma visão mais comportamental, né? No Einstein foi uma estrutura, assim, um estudo mais do funcionamento do cérebro de um modo mais fisiológico ali, né? Tinha muitos médicos, inclusive, que estudaram ali comigo. Tive que ralar para acompanhar esse povo que estudou a vida inteira, né? Caraca, que Foi legal. incrível, foi incrível. E aí, no Mackenzie também foi incrível, é uma ótima escola, né? Mas uma perspectiva mais da psicologia, né? Então, falava bastante ali da fisiologia, da estrutura do cérebro, mas como é que é isso aplicado ao comportamento, essa visão da psicologia. Fiz algumas certificações, desde coaching também, a cultura organizacional dirigida por valores, por isso que eu falo um pouquinho ali sobre fit, né, de pessoas, de comportamento com uma estrutura organizacional muito bem montada, que eu acho muito legal, acho que é uma estratégia de sucesso também para o resultado das companhias. E aí, People Analytics, né, fiz cursos de neurofisiologia também, enfim, falando de um modo mais resumido, sou head de pessoas e cultura hoje, e também mentora de startups e tive o prazer também de participar aí do podcast da Trading com Dados. Então, fazendo um breve resumo, é isso. Então, para quem não Mas, sabe da história, né, eu conheci a Rai, quer dizer, a Dai. Eu conheci a Dai através do podcast da Trade com Dados do Vitor, que a gente já entrevistou aqui no nosso podcast. E eles fizeram um episódio com a Dai, e onde as pessoas que ouviam participavam enviando perguntas. Aí eu mandei várias perguntas, aí a Dai falou: eu queria conhecer o Almir que mandou essas perguntas tão rebuscadas aqui, e eu, cara, me sentindo, né? Depois eu entrei em contato com ela, a gente se conheceu, trocou umas mensagens, e aí depois a gente ficou trocando mensagem nas redes sociais, assim, e tal, de algumas coisas, e eu, sempre tive vontade de convidar a Dai. Nos 2 episódios que ela participou lá, eu achei muito bacana, achei que era muito inerente ao que a gente faz aqui, e achei que também era uma área muito legal, e toda a formação dela, então, eu falei para ela que sou fã dela, então... E aí, cara, foi assim que a gente se conheceu, tanto que é a primeira vez que a gente está se vendo aqui ao vivo, assim, pelo menos, né, de coisas na rede social, a gente vê as fotos e tal. Então, é a primeira vez que a gente está se vendo via vídeo aqui também. Eu e a Rai estamos conhecendo ela pela primeira vez. Aproveitando, vamos lá para a pergunta. Como a gente não foge muito, né, dessa questão da neurociência, eu queria que você falasse como que a neurociência enxerga a inteligência humana e a inteligência artificial, né? Às vezes tem até um certo embate aí entre as pessoas que estudam um e estuda a outra. Aí queria saber a tua opinião. Maravilha. Então, só reforçando aí meu agradecimento de estar aqui, é um prazer. E também falar aí com a comunidade, né, de cientistas de dados. Hoje eu trabalho numa empresa que tem como seu core aí tecnologia, então participo, né, desse meio e sou muito grata, inclusive. Então,
prazer estar aqui. E aí, respondendo a sua pergunta, né, eu vejo muito essa discussão, inclusive a gente teve uma aula específica disso, né, no Einstein, para falar sobre inteligência artificial, a gente entendeu os mais variados aspectos ali que são tratados na tecnologia, né? E aí eu acho que a gente usa uma metáfora para falar de inteligência artificial, mas não é bem uma inteligência, né? É uma forma de falar que a gente usa uma tecnologia para Uhum. trazer informações, padrões ali, para a gente conseguir, desde melhorar uma tomada de decisão, fazer descobertas. Então, eu diria que é muito mais, vai muito além de uma competição, é uma cooperação. Então, a soma desses dois universos é o melhor que o ser humano pode se utilizar ali. Porque, assim, quando você fala de inteligência, o cérebro, ele tem uma série de conexões, uma série de informações ali que são processadas para você entender isso como uma inteligência. E aí, nossa, Daima, você falou, o que isso significa de fato? Significa que a mente humana que dá significado para as coisas. A inteligência artificial, ela te dá respostas no sentido de padrão ali, tudo aquilo que você configurou para ela responder para você. Mas ela não vai interpretar, você não vai conseguir, igual você vê em filmes, né? Você se apaixonar por uma inteligência artificial, você ter ali uma interação, uma substituição, que é um outro absurdo também, né? Substituir humanos por máquinas. Isso não acontece, tá? Então, acho que nesse mundo polarizado a gente tem que tomar muito cuidado, né? De falar, não, o que você prefere? Inteligência artificial ou inteligência humana? Então, assim, o melhor dos mundos, é claro que não é você viver numa caverna. Nossa, eu sou contra a tecnologia, vai acabar com a humanidade. Não, é você entender do funcionamento do seu cérebro, entender o que é inteligência, entender como é que você extrai o melhor do seu processamento ali para melhor tomada de decisão e somar tudo isso à tecnologia, que eu entendo que é o movimento que está sendo feito. É só algumas, talvez um ou outro cientista mal interpretado ou alguma matéria assim um pouco mais polêmica que tenta colocar um versus o outro, mas eu ainda acho que é uma soma. O melhor resultado é uma soma das duas ali. Uhum. Não, bem Legal. legal, bem legal. Isso até é interessante ver, né, que assim, que é isso, né, tipo, as coisas não é um ou outro, as pessoas pensam muito assim, não, se vai usar isso aqui, não vai mais usar, não vai mais precisar da gente, que não sei o quê, mas, assim, a inteligência artificial só vê aquilo que você mostra, então, assim, a parte de interpretar ainda fica com você, então não é só jogar os dados lá e falar, pronto, é isso aí. Tem a pessoa que interpreta isso, e aí vem toda essa discussão de, ciência de dados vai substituir, é só jogar um modelo ali que resolve, e tem muita coisa por trás, né, assim, de tomada de decisão, que não é a inteligência em si que faz. Você vai Eu falar uma acho coisa? também que é uma Exato. coisa com muitas camadas, né? Se você pegar uma discussão normal primeiro, né? A questão de viver na caverna. A inteligência artificial já está aí. Tem um monte de coisa que utiliza a inteligência artificial e às vezes a gente nem imagina como que é isso, né? Como que Uhum, funciona. Tá ali, a gente vê alguma coisa transparente para a gente, mas tem uma inteligência artificial por trás, inclusive para Netflix, né? Aquelas indicações que aparecem, os filmes que aparecem para você não é o mesmo que aparece para as outras pessoas, porque tem uma uhum, inteligência artificial ali que interpreta seus gostos e sim, vai sugerindo coisas diferentes, né? Esse é um debate. O outro a inteligência artificial não vai substituir o ser humano, mas ela vai substituir funções que o ser humano desempenha, né? E isso eu acho que as pessoas precisam se preparar, a gente precisa uhum, pensar na bom ponto. educação, né, de forma a incluir a tecnologia, a programação dentro de uma educação básica e trazer isso Sim. para o debate também, né? Porque algumas profissões, inclusive, que são muito mais são até fáceis digamos assim, porque são mais manuais, provavelmente não existirão daqui a 5, 10 anos, né? Sim. Então, é um debate que tem muitas camadas, até porque também, se a gente não inserir isso tudo na educação, essas profissões que vão deixar de existir, você não quer pessoas vão fazer o que da vida? Lógico, terão outras profissões, novas profissões, mas se a gente não preparar, a gente vai ter um problema social grande, né? Por conta de não Uhum. ter na educação básica, e a gente tem esse déficit muito grande que as universidades não conseguem entregar pessoas formadas, né, suficientes para o mercado. Um Verdade. bom ponto, viu, Amir? Porque, inclusive, né, quando a gente fala de futuro do trabalho e tudo mais, numa perspectiva de até em menos tempo, né, do que você citou, você vê a formação de novas profissões
E aí você fala, poxa, será que a gente vai ter profissionais para trabalhar nessas frentes que estão sendo criadas? Eu acho que vocês podem falar melhor do que eu, mas o boom mesmo de ciência de dados, inclusive, teve um déficit de profissionais muito grande. Ou seja, sobra dados e faltam profissionais ali para atuar nas áreas. Isso vai acontecer com outras profissões também. E como você bem colocou, a gente tem que se especializar naquilo que a gente é melhor, que é realmente dar significado para as coisas, pensar em coisas mais complexas, porque tem coisas que a inteligência artificial ainda vai ter dificuldade. Eu lembro que teve um estudo, a gente pode até disponibilizar ao final, né, do Claro. podcast, Faremos isso. que eles estavam fazendo essa análise, né? Por exemplo, na área da saúde, um computador criando um diagnóstico para uma pessoa ali versus um médico. E aí, quando você vê algumas doenças raras que você não tem tantos dados disponíveis para você chegar num padrão, o médico ele é muito melhor nisso, porque ele consegue analisar e dar Uhum. significado para aquilo mesmo com poucas informações, né? Com poucas informações tão claras, porque ele tem também um processamento inconsciente ali e tudo mais. Então, também acho que vale ressaltar isso, que é uma capacidade do nosso cérebro, né? Às vezes ele vai para um caminho, tem os vieses, tem informações que não são conscientes, que são processos ali que já foram automatizados, enfim. Então, um médico chega numa conclusão melhor. Enquanto você vai ver, por exemplo, doenças mais que tem mais dados disponíveis ali para você conseguir tratar, um computador vai trazer com mais facilidade e rapidez. E é aí que a gente entra na soma, né, do fator humano com a inteligência artificial para você chegar no melhor resultado. E o que Uhum. você falou também da questão das profissões que não vão mais existir, isso é fato. Mas isso as pessoas precisam enxergar com uma perspectiva muito boa, né? Tem que brilhar os olhos, porque você vai falar, poxa, eu vou trabalhar com coisas que vão trazer mais significado para a minha vida, no sentido de processar informações valiosas ali que não são tão operacionais, porque o Uhum. operacional, ele é muito desgastante também para as Sim. pessoas, envolve algumas falhas, então eu vejo algumas atividades das empresas, por exemplo, você precisa entrar num sistema e ficar computando dado, acho que isso quase não existe mais, né? Mas fazendo um comparativo, né, que eu acho que é mais simples, as pessoas entram no sistema e elas têm que colocar informações manuais. A chance de uma falha humana ali é muito grande. Enquanto você tem um API, você vai integrar um sistema num outro sistema e essa informação vai de uma forma automática. O que essa Uhum. pessoa pode fazer? Ela pode se especializar em outras atividades mais complexas, inclusive que também vai trazer uma perspectiva de carreira melhor, né? Então acho que é bem nesse sentido, assim, complementando o que você trouxe. Até porque tem muitas profissões que já foram eliminadas que, por exemplo, não tem nada a ver com inteligência artificial, né? Teoricamente, né? Se você pegar um cobrador de ônibus, né? Ele não existe mais, né? Basicamente aí, lógico, tem uma tecnologia por trás, talvez não tenha uma inteligência artificial, mas tem uma tecnologia. E a Uhum. tecnologia está aí, né, gente? Não tem como, só se voltar Não, para a caverna. Não dá para fugir desse caminho, é um caminho sem não. volta. E ainda bem, né? É, concordo. Acho que assim, quanto mais rápido perceberem, né, essa mudança, acho que é melhor para todo mundo, no sentido de que é isso, né? Trabalhos manuais são bem sujeitos a erro. E erro é um problema. Almir, você quer complementar mais alguma coisa? Podemos ir para a Não, próxima manda lá, pergunta? vai. Então, Dai, assim, eu acho que é uma pergunta que rolou lá na comunidade quando a gente falou que ia conversar com você e tudo mais, que o povo é muito sedento por aprendizado, né? E aí a gente quer entender um pouquinho, você pode explicar um pouquinho, assim, bem superficial para a gente, como que o cérebro humano, ele aprende? Quais são essas Legal. rotinas? Legal. Eu vou tentar resumir, porque é um dos assuntos que eu mais amo falar, né? Não, não Processo de precisa resumir, então. aprendizagem. Tá bom, então vamos lá. Porque, assim, quando você fala, né? Vou tentar fazer de um modo bem didático aqui, Uhum, porque eu gosto disso também. Acho que traduzir, né, para a linguagem comum sim. é bacana para todo mundo ter acesso. Nota que quando você fala de rede neural, de sinapse e tudo mais, nada mais é do que uma informação sendo enviada através de um neurônio para o outro, criando conexões, e o nosso cérebro processando essa informação e dando significado para essa informação. Uhum, Para isso acontecer, no processo de aprendizagem, você precisa do fator de atenção. Então, você precisa realmente colocar a sua atenção em uma determinada informação, né? Enfim, você está numa sala de aula, você está numa apresentação ali. A gente às vezes começa a apresentação, acho que aí vai até uma dica, né, para o pessoal
da empresa aí que quer fazer uma apresentação de impacto, professores, enfim. Primeiro pedido, esteja aqui e agora. O esteja aqui e agora, por mais que seja óbvio, né? Você fala assim, mas é óbvio, a pessoa está ali. Será que a mente dela está ali? Uhum. A mente dela é o processo atencional, é você olhar para aquela informação. Esse é um primeiro recurso para você pegar essa informação e passar ela para um processo cerebral que a gente chama de memória de curto prazo, ou memória operacional, que é a sustentação daquela informação. E aí você vai guardando e retendo a informação. Até uma outra dica muito bacana é menos é mais. Aliás, desculpa, menos é mais. Ou seja, nosso cérebro também tem uma capacidade limitada assim, de Uhum. informação. Se você tiver muito estímulo simultâneo, a gente tem uma dificuldade de concentração. Então, assim, uma Sim. quantidade de informações ali que realmente seja de uma forma objetiva, de uma forma que a pessoa vai conseguir reter essa informação com uma determinada qualidade. Reteve essa informação, é importante que você tenha uma interação com essa informação. Eles falam, né, o modo que você aprende. Você aprende lendo, você aprende visualizando, você aprende também ensinando. Quando você olha para tudo isso, é porque você está criando como se fosse um storytelling, né? Então, acho que Uhum. no mundo de dados, acho que vocês usam também bastante o storytelling, né? Então, o storytelling ele é Bastante. importante para você ter um encontro emocional com aquela informação, porque você está concentrando aquela informação no seu cérebro com várias conexões. Então, você está tendo um contato emocional e isso também retém melhor a informação, porque você cria uma narrativa ali e você consegue guardar ela de uma maneira melhor do que se fosse só informações isoladas. Outra dica também, que dentro desse processo de retenção, você teve um dia cheio, você teve vários estímulos, várias apresentações, seja no trabalho, na faculdade, algum curso que você está fazendo, ou um livro que você está lendo. Coisas importantes que ajudam no processo de aprendizado. Atividade física. Poxa, Dai, mas atividade física, né, é uma atividade motora, por que isso ajuda no processo do aprendizado? Primeiro, tem uma relação também com a dopamina, que é um Uhum. neurotransmissor importante para o processo do aprendizado. Tem também um reforço de conexões, porque quando você está movimentando o seu corpo, você também está criando sinapses e conexões cerebrais. A gente já fez esse experimento em sala de aula, né, no Einstein, a gente coloca uma touquinha lá, que a gente chama de FNIRS, né, e ele capta atividades elétricas. E aí a pessoa, por exemplo, mexe a mão que escreve, tem uma quantidade de atividade Que neural legal. acontecendo ali. Você Sim, mexe que a mão que legal. você não escreve, que é uma mão que, assim, você tem mais especialização motora aqui, porque você está ali, você percebe. Uhum. Hoje menos, né? Mas você ainda tem mais do que a outra mão que você não escreve, né? E aí você nota que a atividade já aumenta. Então, você está criando uma atividade ali, e aí, se você pensar que o neurônio, né, essa conexão entre um neurônio e outro, essa atividade que passa de um neurônio para o outro. Ela é como se fosse uma estradinha. Eu falei isso lá com o pessoal da Trade com dados, né? Se for uma estradinha de terra, né, que está passando um carrinho, está passando outro carrinho, e aí essa estradinha ela vai se reforçando. O mesmo acontece quando você está fazendo uma atividade física, quando você está tendo repetição daquela informação. Então, você estudou um pouquinho um dia, um outro pouquinho outro dia, um outro pouquinho outro dia, você está reforçando essa conexão, até que realmente você guarda essa informação para si. Então, a atividade física, nota que ela tem um comportamento cognitivo ali também. Então, é importante que a pessoa seja ativa fisicamente, isso contribui muito. Boa noite de sono. Por que o sono é importante, né? A gente fala muito, nossa, 8 horas de sono, descansar é importante, porque durante o momento do sono, se você tiver um sono com uma boa qualidade, aquele período do sono REM, que é o movimento rápido dos olhos, o movimento rápido dos olhos nada mais é do que o comportamento cognitivo ali, a eletricidade passando entre os neurônios para guardar a informação que você foi retendo ao longo do dia. Isso se torna uma memória. E aí essa memória vai permanecer, esse repertório vai ser enriquecido na medida que você vai repetindo isso. Então, imagina, né? Você tem uma atenção ali, então é preciso uma atenção. Inclusive, se você notar, o nosso cérebro, né, estruturalmente, o córtex pré-frontal, né, que fica aqui na região da testa, aqui no topo da cabeça, logo acima da testa aqui,
ele é responsável por atividades de concentração, atividades executivas, tomada de decisão. Então, quando você toma Ritalina, Venvance, eles têm uma atividade de foco e concentração. Então, ele age diretamente nessa região. Uhum. E aí, se você teve atenção, se você não estou falando para ninguém tomar esses remédios, tá, gente? Inclusive, só sob prescrição médica, por favor. Existem riscos, né? Então, Uhum. avalie antes, só sobre necessidade. Meu gato está tentando participar aqui, desculpa. Não, deixa ele Acho que participar. meu gato tomou Venvance hoje. Tá super ativo aqui. Então, você, sob prescrição médica, se for necessário, normalmente é receitado em casos de déficit de atenção, né? TDA, enfim. E aí é porque esse mecanismo atencional, ele é muito importante para você reter informação. Então você reteve aquela informação, você tem repetição, você tem atividade física, você tem boa qualidade de sono. Isso é importantíssimo para o processo de aprendizado. Então Legal. ele contribui muito para você reter, absorver e aí alimentar o seu repertório. E o Uhum. cérebro tem um mecanismo magnífico que é descartar aquilo que você não usa, justamente para liberar espaço de armazenamento ali. Então, tem coisas assim que você fala, poxa, eu estudei isso no ensino médio, eu não lembro mais. Você não lembra porque o seu cérebro olhou e falou assim, ele não está usando mais isso, eu vou descartar. Então, é um mecanismo saudável, é um mecanismo de inteligência também. Olha Nossa, só. legal, legal. A Várias gente, como dicas. cientista de dados, quando você fala da toquinha que vai gravando ali os dados, a gente já fica imaginando esses dados, por que não vem para a O gente? que faz? O que A Rai faz? até piscou ali, brilhou os olhos ali, né? Vai, biologia, Nossa, neurônio, muito legal. dados. Já dá para fazer uns datasets muito loucos aí, Dá, cara. cara, nossa. Nossa, eu fico aí, ó, sem nem mais o que falar. Para mim foi uma aula de como se comportar, de como estudar, o que que dá para fazer. Pelo amor de Deus, é muito legal, né? Nossa. Ó, bacana também é que a gente desmistifica algumas coisas que às vezes a gente se confunde, né? Tem aquela galera que quando precisa estudar alguma coisa importante, passa a noite acordado estudando, ó, Uhum. já tiramos um mito, derrubamos um Não mito, faça Mythbusters aqui. isso. Não Não faça faça isso que você não vai isso. aprender. Outra É, Não coisa, aquele vai. cara que deixa de ir na academia, fala, não, vou malhar meu cérebro. Cara, amigo, se você não malhar teu corpo também, não vai funcionar. Então, mais um mito Uhum. caído aí. E para Isso é resumir, legal. botando uma piada de tiozão aqui, já que o Mega não está aqui, vou representar. O teu cérebro é como se fosse estradas de terra e as tuas sinapses são o Fiat Uno. Quando você dorme, quando você treina, você bota uma escadinha em cima do Fiat Uno, ou seja, ele vai andar muito mais rápido. Ele vai começar a caminhar para se tornar uma Ferrari, vai. Vamos ver. Eu sempre uso a estradinha porque meus pais moram no interior, então eu sempre fico com isso disponível. E aí, falando disso, tem os vieses, né, Almir? Você falou disso, né? É muito. O seu cérebro padronizou algumas informações ali que não são tão funcionais assim, né? Quando você for pensar, por exemplo, eu vou passar a noite inteira Uhum. estudando, eu vou fazer isso porque eu vou absorver. Ou até mesmo você fala, poxa, essa pessoa é musculosa, ela deve ser burra. Gente, desculpa falar isso de uma forma muito clara. Quem nunca viu algum comentário maldoso, assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa que vive na academia, não deve ser uma pessoa muito inteligente. Sim, E não várias tem vezes. nada a ver. É, Inclusive, isso é um fator, né, que você usa ali para o desenvolvimento da inteligência, para a plasticidade cerebral, que é plasticidade cerebral, inclusive, é isso, né? Você criar novas conexões, reforçar conexões já existentes. E atividade física é importante, sono é importante. Então, a gente precisa questionar mais. E até não querendo fugir muito da nossa conversa aqui, eu achei muito curioso. Eu estava indo para eu sou mentora de startup, eu estava indo para um programa de startup, inclusive estava pensando nisso, né, inovação, tal. E aí eu peguei um táxi ali, um carro de aplicativo, né, estava indo para o local, e aí o motorista ele virou para mim e falou: "Meu, eu estou indignado com uma coisa". Aí, como uma boa pessoa curiosa, eu falei: "Me diga, o que você está indignado? Quero saber". Aí ele estava escutando no rádio, mas eu vou te perguntar para ver o que você vai responder, porque eu fiquei indignado, não terminei de ouvir, então tô com essa pergunta na minha cabeça. A pessoa que estava interagindo ali no rádio, enfim, perguntou para uma outra pessoa quem é mais inteligente, o físico ou o jogador de futebol? E aí eu não consegui ouvir o resto, e aí queria saber, o que você acha? Aí você já começa com você já rebate a pergunta. Eu falei, quem é mais inteligente? Mas o que é inteligência para você?
Nossa. Aí ele falou assim, não, eu responderia, obviamente, que é o físico. Como que um jogador de futebol pode ser mais inteligente que um físico? Aí você fala, depende. Depende de que inteligência que você está Uhum, falando. Então, as pessoas supervalorizam algumas atividades, algumas áreas e tudo mais, em detrimento de outras, quando na verdade não é necessário. uhum. E aí, a área de pessoas, a área de humanas também passou muito por isso, né? O pessoal, poxa, você é de miçangas, eu não vou dar muita moral pro que você está falando. Então, Missão. então, É é muito verdade. por isso. Então, a gente precisa ser mais questionador quanto a alguns padrões que a gente foi desenvolvendo até agora, né? Uhum. Não, perfeito. Vou até contar Pô, uma historinha bacana. aqui, ó. Quando eu tava no. Eu fiz, assim, pré-vestibular, né? Terceiro ano numa escola muito tradicional, né? Aqui do estado. Não vou citar nomes, mas fiz numa escola muito tradicional. E eu juro que isso é verdade. Tinha salas, né? Então tinha salas, tipo, de medicina, tinha salas de exatas e tinha sala de humanas, né? E aí eles davam muito mais atenção, assim, muito mais, era incomparável mais atenção pro pessoal de medicina e o pessoal de exatas. Porque era aquilo, né? Ah, vai lá, aham, vai fazer história, vai mexer com miçanga. E era assim, era nesse nível. E aí eu super concordo com isso, que assim, inteligência não é uma coisa que você consegue medir, né? Tipo, inteligência de quê? Em quê? Pra quê que você vai usar isso, né? E aí tem sempre esse hypezinho, né, no povo que estuda, assim, óbvio que você estuda, você provavelmente é bem inteligente, mas assim, comparar essas coisas eu acho meio bizarro, né? Quem é você para falar que é mais inteligente, cara? Tipo, aí isso me deixa um pouquinho de, ai, tá. Acho que eu não escutaria essa reportagem no sentido de, ai, tá bom, gente. Não de Com revolta, né? preconceito, né? Tem muitos Pois é. estereótipos, né? A gente acha Uhum. que algumas coisas são muito mais relevantes que outras. Eu, como faço matemática, a galera olha para mim tipo como se eu fosse um super gênio, assim, fala, porra, matemática. Ou como se fosse um super gênio, ou como se eu fosse um imbecil, né? Fala, você tá louco, vou fazer matemática. Mas, cara, é mais prática, né? Porque a capacidade de aprender a gente tem. Mas aí Pois a é. galera fica nessas. Eu sigo um cara no Instagram que é um gringo que fala muito bem português, inclusive ele dá aula de inglês e tal, e ele faz alguns videozinhos curtos falando das dificuldades do português. Eu acho bem bacana, muita gente segue ele e tal. Cara, e ele fala de como é difícil o nosso idioma. E aí, cara, eu fico colocando aqui, né? Pô, você pega o pessoal de humanas aprende fácil, às vezes duas, três línguas, às vezes alguém que faz letras, por exemplo, né? Às vezes faz russo, eu já vi uma gente que faz russo, então Caraca. aí a gente fica neto. O que é mais difícil? Você fazer alguns cálculos matemáticos ou você falar russo? Então, não é bem. Claro, a inteligência tem algumas formas de serem medidas, né, como o teste de QI, algumas coisas nesse sentido. Lógico, né, não é uma coisa muito palpável assim, mas é uma métrica. Mas essas comparações não funcionam, né? É muito mais estereótipo. Exato. E aí, Almira, inclusive colocando uma pimentinha nessa questão de testes de QI e tudo mais, eu não faço nos processos seletivos que eu toquei até hoje, justamente porque eu acho assim, poxa, cara, qual a resposta que você quer? E aí entra o fator humano nas aferições, nos resultados que você tem, porque tem que ter uma leitura humana ali de falar, essa informação vai responder aquilo que eu estou procurando? Então, se você olhar de uma perspectiva que o relatório de QI ali, que vai aferir o seu QI, ele vai te dar uma resposta. Mas será que ele está aferindo de uma maneira mais ampla? Porque tem índice de inteligência geral, tem inteligência que é o que que é o padrão que as pessoas vêm medir, né? E tem inteligência emocional, que é tão importante, eu acho que nunca se falou tanto disso, Sim. inclusive na pandemia, né, que a gente vive um momento de tantas Uhum. incertezas, então você fala, poxa, inteligência emocional também é importante. Então, se você for olhar só de um aspecto, será que você vai conseguir o melhor resultado? Acho que fica aí o questionamento, né? Não, legal. Bom, É um bom questionamento. aproveitando que a gente está falando sobre inteligência, eu vou encaixar uma pergunta aqui. Tem uma frase famosa do Steve Jobs que ele fala que quando a gente quer desligar o nosso cérebro, a gente liga a televisão. Depois disso, malandramente, né, ele colocou uma outra frase que aí quando a gente quer religar, a gente liga o computador, né? Mas aí ele foi malandro, né? Foi mais marketing do que ciência nesse caso. E Ai. alguns cientistas, né, vários até, falam muito da questão do uso das telas, e aí eu coloco tudo, celular, computador, TV. A pergunta é, o uso dessas telas, né, emburrece? A gente está correndo esse risco?
Pois é, eu responderia essa pergunta, né, de um primeiro momento, assim, tudo não é nem você buscar equilíbrio, porque eu acho que é difícil, eu acho que você tem que diminuir desequilíbrios. O que é diminuir desequilíbrio? Acho que tudo em excesso é ruim. Então, se Uhum, você notar, acho que tem uma reportagem que saiu, se não me falha a memória, até relacionado àquele livro do Miguel Nicoleles, né, O Verdadeiro Criador de Tudo, que é um cientista extraordinário, né, e ele fala Sou fã da dele. eu também, demais, adoro. E aí da perspectiva de como o nosso cérebro dá significado e como que a gente se organizou para ser a sociedade que nós somos hoje e evoluir da forma como a gente está evoluindo. Então, nota que saiu essa reportagem que a gente pode disponibilizar depois, acho que é bem bacana, o pessoal, acho que nem todo mundo teve acesso, que fala que pela primeira vez a gente teve uma geração com QI, né, uhum, inferior à geração anterior. E aí, o que que isso nos diz, né? Pelo menos essa reportagem ali falando sobre isso, é que as crianças, né, se você olhar de uma perspectiva evolutiva, né, a gente tinha uma infância diferente do que as crianças têm hoje. Então, a gente tinha brincadeiras, assim, interações, muito menos uso de TV, videogame, uhum. celular, nem não vou entregar a idade aqui, né, mas na minha infância não tinha celular, então acho que deve fazer parte da boa parte da galera aí, né, então acho que é uma coisa muito recente, mas por que que isso acontece, né? Se você tiver um uso exacerbado, sim, você vai diminuir a capacidade do seu cérebro. Por duas questões. Nota que o nosso cérebro, ele foi criado para economizar energia. Então a Uhum. gente é preguiçoso de nascença, a gente aceita que dói menos, então a gente é preguiçoso, a gente não é aquela pessoa, só se você criou um novo hábito, aí você entendeu os benefícios, você tem um circuito de recompensa, você vai querer ir para academia todo dia, você vai querer ser uma pessoa mais ativa, mas o padrão do nosso cérebro é economizar energia. Então, se você ficar o dia inteiro na TV, no celular e tudo mais, você não vai ter um input do seu cérebro para falar, meu, se mexe aí, vai interagir com outras crianças, vai. E aí para os pais de hoje em dia, né, que eu sei que deve ser muito desafiador, né? O mundo mudou de uma forma assim, então as pessoas são muito mais ocupadas e tudo mais. Então você não tem aquele tempo de qualidade também com seu filho que os meus Uhum. pais tinham comigo, pelo menos, Uhum. né? Infelizmente eu não vejo mais isso com tanta frequência. E isso faz diferença, porque aí os pais não estão ali vendo, ele dá o celular ali para a criança fica. Quantas cenas você não vê de você ir para um barzinho, para você ir para um restaurante e você vê a criança com uma tela Sim, enquanto os adultos estão interagindo? nossa, sim. Que é um meio, virou um cala-boca também das crianças, assim, né? Aham, Poxa, né, vou ocupar a criança aqui com uma tela. E aí o que que acontece com isso? Você diminui os estímulos que uma criança poderia ter. Porque lembra que o processo do aprendizado é atividade física, né? Então, você se movimentar, é a questão do storytelling, que é também o fator uhum, emocional ali, né, de você ir criando as narrativas, de você ter uma perspectiva assim do mundo, porque quando você é criança você fica, né, irritantemente eu era assim, atrás dos seus pais, por que isso? Por que aquilo? Mas por quê? Por quê? Aí chega uma hora que seu pai vai, porque sim. nossa, sim. Então, você não vê as crianças fazerem isso mais, porque Uhum, elas já estão verdade. acostumadas ali. Então, como elas não têm essa riqueza de estímulo que é importante para a plasticidade por aprendizado, o seu cérebro tem a capacidade de ir se empobrecendo de conexões. Então, tem uma discussão, né? Nossa, inteligência artificial e tudo mais vai alcançar o cérebro. Gente, a gente é provido de consciência e um monte de coisa que a inteligência, ao meu ver, se alguém tiver algum estudo, eu gostaria muito de ler, não encontrei nada que mostre esse padrão, mas eu não vejo uma forma como a inteligência, né, aquilo que é tido como inteligência artificial, Uhum, alcançar a cognição humana, a inteligência humana. Porém, o nosso cérebro pode se adaptar a uma inteligência artificial, a algo talvez até mais limitado. Então, Almir, respondendo a sua pergunta, tudo depende muito. A gente tem que diminuir desequilíbrios. Porque, assim, uma coisa também que a gente estudou muito na neurociência do desenvolvimento também são os pais que tem uma riqueza exacerbada de estímulo para o filho, porque ele fala, nossa, eu quero que meu filho seja o próximo Einstein, vai. Eu vou colocar ele das 7 ao meio-dia na escola, depois ele vai para natação, depois ele vai fazer um curso de matemática, depois ele vai fazer isso, depois ele vai fazer aquilo, depois ele vai fazer aquilo. E o filho, a sensação dele é de sucesso quando o filho chega sem bateria em casa, né? O filho está lá uhum, desligando
E ele fala, pronto, meu filho vai ser muito inteligente. E aí não tem o afeto da família, de quem está ali. Para a gente também o afeto é muito importante para o desenvolvimento. Fica a dica, acho que no Netflix tem o começo da vida, se não me falha a memória, o nome da série do Netflix, ele fala da importância da nutrição, do afeto, dos estímulos para o desenvolvimento de um ser humano saudável. Legal. Então, tem que tomar muito cuidado, sim, com as telas e com o uso da tecnologia em excesso para as nossas crianças. Bacana, hein? Não, Resposta bem bacana. profunda. Pois é, porque vou até rever meus horários, que é E assim, né? casou, né? Ele encaixa Pois muito é, no que você disse anteriormente sobre a questão do sono, porque eu imagino que aquela questão da luz azul, e tal, deve atrapalhar o ciclo de sono das crianças, porque às vezes no momento em que uma criança poderia estar uhum, tirando uma soneca à tarde, está mexendo no celular, ou está sim, assistindo Galinha Pintadinha e tal. Mas novamente também é um assunto com muitas camadas, né? Nem uhum, você disse. E a gente tem muitas famílias que às vezes são não são lares assim completos assim com um casal, né? Um casal pode ser mulher-mulher, pode ser homem-homem, homem-mulher, não é nem disso, mas Independente, com né? dois, né? Com dois, duas Mais pessoas que pessoas para educam. dividir responsabilidade, né? Sim, dividir responsabilidades, trabalho financeiro, um monte de coisa. Então, muitas vezes você tem um lar desestruturado, às vezes só com o pai, às vezes só com uma mãe. E ter que educar um filho, né? Às vezes é muito puxado, tem que trabalhar, tem que estudar, né? Isso quando tem tempo para fazer isso tudo, né? Então, você diminui o estímulo, a proximidade, aliás, né? A parte da troca de emotiva, uhum, né? E você acaba tendo que aumentar esse tipo de coisa, porque teoricamente hoje em dia é muita saída, né? Você joga um YouTube lá no celular, na TV, um tablet, né? Todas as crianças que a gente conhece já sabem mexer, porque vivem uhum, ali, né? Recebem esse estímulo, né? sim, Você vê, inclusive, bebês, assim, nas redes sociais, alguns memes, assim, de criança que já quer pegar aquilo e só para de chorar quando segura. uhum, É um problema sério, porque socialmente falando, né, se a gente tem um problema, um país subdesenvolvido, onde a gente não tem um tempo de qualidade com os filhos, isso vai impactar, né? sim, Sim, e até é importante reforçar isso, né? Eu lembro, eu não tenho filhos humanos, né? Só os meus bichinhos, mas eu lembro muito das aulas que a gente tinha no Einstein, que a gente teve esse conteúdo, né, de neurociência do desenvolvimento, e alguns pais ali, algumas mães, enfim, se martirizando, nossa, eu não sabia disso, poxa, sentindo culpa. E assim, gente, criança, seres humanos não vêm com manuais de instrução. Não vem com manual de instrução. Então, Nem os acho que pais, né? né, não vem também, exatamente. Por isso que eu falo, seres humanos, né, não vem com manual de instrução. Por isso que é importante essa perspectiva de você estudar neurociência independente da área que você está. Você vê algumas escolas, principalmente fora do Brasil, né, acho que no Brasil tem algumas já, que tá ensinando neurociência já na primeira infância ali. Então, uhum, a criança ela já cresce entendendo como que um ser humano funciona minimamente ali, para você ir aperfeiçoando esses processos, né? Então, eu acho que isso é importante, assim como a gente fala também de educação financeira e tudo mais. Isso é importante você crescer sabendo. Acho que é a gente inserir isso para as nossas crianças e a gente buscar essas informações ricas, né? A evolução da neurociência, como que a gente consegue se utilizar melhor da forma como a gente funciona. Eu acho que isso é uma dica importante, independente da área que qualquer um uhum. atue, né? É Eu, verdade, como pai de humanas, eu tenho que admitir aqui que eu dividi a minha educação das minhas filhas com a Disney. Então, tudo bem que era a Disney, né? Mas, enfim, ainda bem que é, elas estão aí já tudo formadas ou se formando. E graças a Deus, os neurônios estão muito bons. Aliás, são muito inteligentes. ó o pai Que coruja. bom. Estou tentando É, diminuir a minha culpa, né, de pai que falhou em algum eu também fui momento. criada com a Disney, assim. Mas eu ia falar também que a importância, né, de entender sentimentos, entender, ter um pouquinho de inteligência emocional, isso é bem importante, assim. Não, eu também acho que hoje em dia esse pensamento está mudando um pouco, né, das pessoas entenderem como isso é importante, mas, assim, por exemplo, sei lá, eu não vi essa discussão há uns 5 anos atrás, que isso não era discutido, inclusive isso era motivo de chacota, assim, você falar que, galera, ó, sei lá, o simples fato de você falar tô irritada já era um motivo de, nossa, hoje em dia você consegue, né, conversar sobre isso e falar, galera, não tô num momento muito legal,
tô passando por isso e isso, e as pessoas já têm esse entendimento de beleza, tira aí um tempinho, se entende um pouquinho, e acho que isso é bem importante, assim, não sei como o pessoal, né, que está ouvindo lida com isso, mas entender como isso me afeta, mudou muito, assim, minha vida, no sentido de melhorar um pouquinho minha relação com o estudo, minha relação com as coisas, melhorou. Eu acho que é importante, um investimento bem importante também, né? Além de estudo, de estudar, sei lá, machine learning o tempo todo, ciência de dados o tempo todo, acho que é importante o investimento nisso aí. Nossa, Rai, você colocou cirurgicamente esse tema, porque, inclusive, pessoas tomadoras de decisões precisam entender de emoções, precisam saber o que, que isso gera de Sim. comportamento, né? Porque a tomada de decisão, inclusive, ela é muito, muito mais emocional do que racional. E essa questão, né, das pessoas supervalorizarem algumas áreas, e elas têm sim seu valor, elas só não deveriam não valorizar áreas de Uhum. humanas e tudo mais, né? Mas aí veio disso, né? Você valorizar áreas ali que são tidas como extremamente racionais e outras emocionais não exatamente o mesmo comportamento, né, histórico assim, evolutivo que foi caindo por terra. Então, Uhum. justamente porque a tomada de decisão ela é muito mais emocional, tem os vieses cognitivos, a gente falou bastante disso no outro podcast, né? Então é importante reforçar isso. Se você quer ter uma carreira de mais sucesso, você precisa entender. Se você quer ter relações de sucesso também, você precisa entender como que funciona, né? E aí Perfeito. não é para você não ter emoções, né? Isso é um Uhum. mecanismo também de inteligência, né? Você precisa de cada uma das emoções ali. E aí é mais para você saber lidar com as situações. Então, como que você está se sentindo aquele dia? Isso interfere, né? Até o pessoal Uhum. da Bolsa de Valores, day trade e tudo mais, o pessoal fala, poxa, por que que 90 e tantos por cento que vocês têm essa informação mais disponível, mas acho que era acima de 90% das pessoas de day trade perdem dinheiro na bolsa, né? E aí você vê gente de todas as profissões. E você fala, por que que existe esse comportamento? Porque as pessoas não estudam qual é o fator ali da emoção naquela tomada de decisão. Então, o mercado está se comportando de um jeito, você tem viés ali de perda e tudo mais, aí você vai e você se comporta de outro, e isso gera um Uhum. resultado. Será que é o melhor resultado? Poxa, acho que vale a pena prestar atenção nas nossas emoções aí. Sim. Quem É fala isso. muito sobre isso, né? O estudo do Daniel Kahneman, né? Ele retrata isso muito nos livros dele, né? Mas aí acho que você pode falar bem melhor, até porque eu sei que você gosta muito dele também. Adoro. Nossa, o livro Rápido e Devagar ali, ele traz de uma maneira muito didática, né? Como que isso acontece no nosso cérebro. O rápido ali, que são atividades ali que você já automatizou, né? E o devagar, que é tudo aquilo que você tem um esforço cognitivo um pouco maior, enfim. E aí o fator das emoções atrelado a essa tomada de decisão, assim, eu acho que vale uma leitura aí para as pessoas com toda certeza. Vamos sempre colocar aqui os links, as, as dicas aqui, lá no canal do YouTube, no podcast mesmo, porque é bem interessante. Eu gosto muito desse tema, assim. E daí, a gente estava falando sobre isso um pouquinho e falou um pouquinho de inteligência, né, de rotina. Qual é a importância da rotina para esse aprendizado, assim, para entender melhor, ou não sei? Ah, eu acho que a gente entra muito na questão, até a gente estava falando de livro, né, da força do hábito ali. Eu acho que se você, até tendo em vista, né, que o nosso cérebro é preguiçoso, quando você forma hábitos ali, quando você tem uma rotina, o nosso cérebro acaba reagindo de uma melhor maneira. Então, é importante, porque, inclusive, né, você tocou nesse assunto, eu esqueci o nome dele, mas é do canal Neurovox. Eu sempre estou ouvindo alguma coisa dele, ele falou, gente, é besteira esse negócio que você fala de força de vontade. Porque a vontade é assistir Netflix, a vontade é ficar no sofá. Então você tem que Boa. ter força de visão e força de compromisso. E aí a força de visão é onde você quer chegar? Qual é a sua meta? Qual é o seu Uhum. objetivo? E a força de compromisso é a rotina, é o hábito que você cria para chegar até lá. Então, assim, você não vai começar a ir na academia amanhã e vai sair lá com as pernas todas musculosas, tal, de uma hora para outra. Então, isso daí é força de compromisso, é hábito. Uhum. Então, o hábito é importante para que o seu cérebro se acostume com aquilo
E você comece a perceber que, à medida que o hábito vai se estruturando, você vai tendo um resultado. E esse resultado, ele atinge o nosso mecanismo de recompensa. Você vai começando a ficar feliz. Nossa, estou fazendo dieta aqui, estou comendo bem, né? Estou numa reeducação alimentar há 2 meses, e aí eu comecei a sentir que a roupa ficou larga, que eu estou bem, eu comecei... Esse é o mecanismo de recompensa, que é quando você começa a ver os resultados. E aí, para os estudos, é a mesma coisa. Quando você começa a estudar algo muito complexo, no primeiro momento você olha e você fala, poxa, será que eu vou absorver tudo isso? O que eu E estou aí, fazendo aqui? na medida que esse hábito vai se Uhum. estruturando, tendo esse objetivo, né, e esse compromisso, você vai vendo o resultado, você fala, nossa, eu aprendi, eu consegui explicar isso, eu estou me sentindo bem aqui porque eu adquiri uma nova competência até para o meu trabalho, eu consegui me sair bem numa apresentação. É recompensa. Na medida que acontece esse mecanismo de recompensa, você vai reforçando esse processo e trazendo melhores resultados, né? Ah, legal, muito legal. Bacana. Então, galera, mantenham a constância nos estudos aí, porque só Era a isso que constância eu que queria que você vai falasse, Almi. Ainda bem que a gente se comunica criar aqui, novos ó. hábitos. Para você trazer a dopamina, você precisa fazer todo dia, porque, meu, é muito isso, né? Você não vai acordar todo dia e falar, eu vou Uhum. estudar. Não é, cara. Tem dia que você vai acordar e falar, cara... Pô, eu vou até contar uma história aqui. Acho que tem uns 3 dias que eu tive um problema aqui para resolver, um problema simples, cara. Eu precisava colocar um apply num dataset ali, tal, né? Para quem não sabe, era só... Eu precisava modificar uma coluna, né, de dados que tinha, como se fosse um Excel, precisasse mudar os tipos ali. Cara, eu fiquei o dia todo para resolver o problema e não resolvi. Assim, no final do dia, só para não dormir, sem conseguir, eu fui lá e fiz de um jeito super gambiarra. E eu falei, caraca, não é possível, cara, que eu estou estudando tanto tempo assim, tá? Porque tem dia que você não acorda bem, Sim, cara, não acorda bem. sim. Aí depois eu peguei, no dia seguinte eu acordei e falei, não, vou fazer diferente. Aí peguei e fui olhar um negócio, eu já tinha feito aquilo de um jeito muito mais simples, muito mais fácil. Cara, e eu falei, porra, eu já tinha feito isso, eu nem lembrava, cara. E eu tinha procurei no Google, procurei no lugar, cara, eu estava simplesmente não estava enxergando, Sim. entendeu? Nossa, acontece muito. Acho que não era um dia para resolver aquilo, entendeu? Então é isso, é constância, né? Você vai ali, levanta, faz. O dia que não estava bom, você faz assim mesmo, ou se tiver muito ruim, beleza, você dá um tempo, né? Faz só uma parte para pelo menos manter aquela disciplina ali e tal, para depois conseguir, né? Eu Uhum. acho isso muito bacana. O pessoal fala muito isso também da academia, né? Faz essas correlações assim que eu acho bem legal. Não, é verdade. Constância. Eu queria que você falasse constância mesmo, que é um assunto bem recorrente, assim, de... Mas tem esse lado também de respeitar, né, o seu momento, assim, que vem toda aquela questão de inteligência emocional, né, de assim, falar hoje não dá, hoje eu não consigo, hoje eu tenho que parar, hoje eu tenho que ver Netflix. Porque eu também acho que é muito isso, assim, ninguém acorda às 5 horas da manhã falando, nossa, vou estudar, que legalzão. Você acorda falando, ok, aí depois você acorda falando, ok, aí tem um dia que isso é tão comum pra você que você fala, beleza, eu vou É, estudar. é. Exato, e é um ponto importante aí, Rai, que é o que eu tinha explicado ali de você diminuir desequilíbrios. Então, Uhum, assim, acho que a gente está no mundo, tem uma questão muito romântica sobre propósito, né? Nossa, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, eu não vou ter propósito, vou morrer infeliz e tal. Gente, a gente está nessa terra, na minha visão, na minha humilde visão, e respeito a visão das outras pessoas, para ter satisfação em viver. Então, o uhum, propósito da vida é você viver, você ter uma boa jornada ali. Então, traga um pouco mais de leveza para sua vida, porque eu acho que a gente se cobra tanto, a gente... E assim, não adianta falar, a gente tem síndrome do impostor, a gente se uhum, cobra, a gente se Sim. martiriza, a gente acaba se comparando com outras pessoas. Você entra lá no Instagram, se você não tomar cuidado, você olha lá para um corpo quase inatingível ali de uma pessoa que vive daquilo, e você fala, meu sim. Deus, eu não tenho aquele corpo, eu não... E aí você começa a entrar numa pilha, assim, que você fala, gente, tenha mais leveza na sua vida. Acho Uhum. que tem um filme da Disney, inclusive você estava falando da Disney, né? Adoro. Tem um Sou. filme da Disney, Soul, ele Você falou, maravilhoso. pensei na Exato, a A exato. Rai é nossa especialista em Não, desenhos falou de em jeans, animação. pode falar. Tocar 2 notas assim da Disney, sei o que o filme está falando. Eu Já sou sei, dessa. já sabe qual é. Ela canta todas Maravilhoso. as músicas, assim, é igual Canto, minhas cara. filhas. Minhas filhas também cantam Gente, todas, é desde isso, a Pequena Almi. Sereia, desde a Nossa, da sim. Alice. Essa sou eu. Assistam o filme Soul, né, Rai? Assistam. Não é meu filme preferido, tenho que falar isso aqui, mas assistam, é um filme muito bom.
Porque é um filme muito, muito bom, muito, 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 muito bom, que fala exatamente sobre isso, né? Sobre o propósito. E essa leveza, assim, de falar, cara, relaxa, é isso. O filme é isso, o filme é É, relaxa. Eu não assisti entenda seus só, limites, é. que Ai, agora assiste, minhas Almir, filhas já depois você são conta pra grandes, né? gente. Assiste, por Quando elas favor, eram assiste. pequenas, eu assistia, tipo, Ai, 450 vezes Rei Leão, mas é um filme de adulto também. 358 Toy É, Story. Mas agora, né? eu não vou nem É falar um mais nada, filme que de senão já adulto, fica falando é. de Disney pra sempre agora, que eu vou ficar empolgada. Deixa eu já colocar uma pergunta polêmica aqui, vai. Daí você falou no começo que você também faz a parte de contratação, né? E aí eu já queria jogar uma lenhazinha na fogueira, porque tem muitos processos seletivos que utilizam da inteligência artificial. E Uhum. aqui, né, a gente que é do lado da inteligência artificial vai, de certa forma, dar com os dois pés no peito aqui, porque a gente sabe que muitos desses processos são um pouco problemáticos, assim. Qual que é a tua visão, né? A melhor pessoa para poder responder, já que Sim. você é de RH e de neurociência, né? Qual que é a tua visão em relação a esse tipo de processo seletivo? É um mal necessário, um bem necessário, é uma coisa que chegou para ficar, vai substituir os sistemas atuais aí com a interação humana? Como que é isso? Polêmicas, sinto cheiro de Polêmicas. polêmicas. Ai, cara, assim, é muito na minha visão, na minha experiência de contratação, eu acho que você tem que tomar muito cuidado, porque, assim, a inteligência artificial que você vai usar para contratação, desde uma inteligência mais simples para captação de perfil, até uma inteligência por vídeo, que vai fazer reconhecimento de micro expressões faciais e tudo mais, e aí tem aquele inteligência também que define personalidade a partir de um padrão de palavras que as pessoas falam na entrevista. Cara, eu diria cuidado, porque assim, eu sou uma pessoa assim super entusiasta de tecnologia, do mundo da inovação, então eu acredito na cooperação, mas as pessoas, principalmente que vão utilizar desse recurso, precisam entender muito bem que tipo de comportamento aqueles parâmetros vão Uhum. gerar no seu processo seletivo, porque você tem que tomar muito cuidado, às vezes você vai excluir uma diversidade do seu processo, que é muito importante, porque a gente sabe que diversidade traz riqueza para a empresa, e aí diversidade num sentido lato, desde diversidade cognitiva, diversidade de instituições de ensino, diversidade de grupos, enfim, toda diversidade traz uma riqueza, desde a riqueza para o seu padrão cognitivo até a riqueza também para os seus resultados, para o resultado da empresa. Sim, com certeza. Então, eu acho que vale só a atenção. Eu não diria que eu sou nem contra nem a favor, eu acho que tem que andar junto, assim como Uhum. tudo, né? Mas saber utilizar é muito importante para você não ter um viés muito grande ali no seu processo. Legal. Bem legal. Aqui Fugir da polêmica, né? Mas Fugiu. é a minha Eu visão. percebi isso. se saiu bem, né? Mas foi uma ótima resposta. É, Na comunidade, a gente tem muito uma frase que é do Megan, né, que a gente leva muito a sério, que é assim, se der a oportunidade da gente ser ouvido, a gente provavelmente vai ser contratado, porque, cara, a gente tem um método de aprendizado que é bem voltado para prática, para execução de projetos e tudo mais, né? E mesmo a gente tendo aí síndrome do impostor, que eu acho que é um mal que pega muita gente, Sim. a gente sabe que se a gente, mesmo que a gente não consiga, por exemplo, chegar e falar, se alguém chegar e perguntar, a gente vai conseguir explicar, vai conseguir colocar e provavelmente será contratado. Mas, às vezes, a gente passa por alguns processos seletivos aí que são péssimos, né? São algumas perguntas meio aleatórias, aquele negócio do tempo, vamos limitar algumas coisas. Então, as pessoas não querem entender como que você chegou no resultado ou qual o seu processo para resolver certo problema. É simplesmente vamos analisar ali o tempo, né? Algumas... E a gente nem sabe as métricas por trás daquilo tudo, Sim, né? sim. Mas dificilmente quando tem esses tipos de processos seletivos, a gente chega na parte da entrevista, né? Porque às vezes você compete com muita gente, e eu já vi acontecer isso, de pessoas usando de hacks, assim, né? A pessoa colocava duas pessoas da mesma família para fazer o exame, para ter um conhecimento anterior das questões. Eu já vi pessoa trocando questões em redes sociais. Aí eles falam, mas lá na frente a gente vai filtrar essas pessoas. Tudo bem, mas e quem não fez isso? Elas já passaram pelo filtro É. que era um filtro errado, entendeu? Pegou um falso positivo, né? Então, a gente fica muito preso nessas coisas às vezes e a gente sente um pouco do nosso próprio veneno, digamos assim, né? Já que a gente é o exato. entusiasta da ciência de dados, dos algoritmos e tal, mas a gente acha que essa parcimônia
tem que Sim. ter um certo cuidado. Por isso que tem que ter realmente muito cuidado, porque às vezes você pode até selecionar uma pessoa ali que tem um padrão de comportamento que é indesejado, porque esse tipo de sabotagem, assim, no processo, né, consciente ou inconsciente, não estou culpando ninguém, né, cada um entende aí do seu cenário, mas às vezes você acaba contratando uma pessoa e não contratando uma outra que fez tudo ali dentro dos conformes, que tem uma preocupação com o meio ali muito grande, e essa questão, né, da conexão, Almir, é exatamente aquilo, né, Rai, que a gente estava falando. Você vai formatar ali os dados e o comportamento da sua inteligência para ela te dar um resultado, mas o significado que ela é você que vai processar o significado. E você sabe que na entrevista tem muito isso, né? Você se conecta com uma pessoa ali e às vezes você não sabe explicar nem o porquê que teve aquela interação, aquela riqueza, você gostou da pessoa, você teve um fit com ela, você sentiu, né, que é o feeling. Aí uma outra dica muito importante, inclusive para recrutadores, né? Eu estudei muito sobre os vieses na contratação, que é quando teve um estudo, vou falar bem rapidinho, né? Teve um estudo que mostrou que a temperatura da sala, numa entrevista presencial, a temperatura da sala foi importante para a tomada de decisão. Então, por exemplo, as salas mais frias, elas geravam uma sensação, né, de distanciamento, de frieza e tudo mais, e isso gerava um resultado. Você estava numa sala mais quentinha, mais aconchegante, gerava um outro resultado. Então, entender por que você está tomando aquela decisão. E, principalmente, qual é o conjunto de valores que a sua empresa tem para ter fit realmente com essa pessoa. Porque, assim, gente, mudar de carreira não é fácil. Você vai cheio de incerteza para um novo desafio, você fala, poxa, será que vão gostar de mim? Será que vão me chamar para almoçar? Será que vai ter colaboração? Como é que vai ser? Será que eu vou depender do humor do meu chefe ou não? Então, quais são as diretrizes que a empresa trabalha? Quais são os padrões que ela trabalha? Pensa nisso também na hora de avaliar uma pessoa ali, porque assim, hoje em dia se contrata muito mais pelo comportamento, que está atrelado a padrão mental, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, porque o técnico você tem uma facilidade maior de desenvolver, né? O comportamental e os valores é quem você é. Então, acho que fica essa dica aí, eu acho que é importante também para as pessoas que estão mudando de carreira, avaliar a cultura da empresa que ela está indo, e também dos recrutadores entenderem qual é o fit e diminuir um pouco os vieses na contratação. E aí usar a tecnologia com certa ponderação para não ter também um viés maior ainda. Isso, eu comecei a entender a importância disso, assim, no processo seletivo da Americanas, que foi para mim, assim, na hora que eu conversei com o RH, até o Léo, beijo, Léo, se estiver vendo isso, na hora que eu conversei com ele, eu falei, cara, é isso, foi assim, é isso, entendi porque falam tanto de fit cultural, entendi tudo, assim, na hora que a ficha que eu falei, caraca, faz sentido agora que estão falando, foi bem legal, assim. Quer... Você, manda. Vou perguntar, então. A gente está falando um pouquinho de neurociência, né? Tá entendendo um assunto mega legal que eu, sei lá, ficaria aqui até meia-noite conversando fácil. Mas, assim, como que a neurociência ela pode ajudar nas ciências de dados? Qual seria essa relação? Você consegue ver essa relação? Olha, eu consigo falar, inclusive, que tem cursos e matérias direcionadas para isso, neuromatemática, a neurociência aplicada aos dados ali para você entender a interface do seu cérebro com o universo de dados. Exatamente nessa perspectiva, que assim, o universo de dados em si, a inteligência, né, eu não tenho um mergulho tão profundo quanto na neurociência, mas a gente estuda justamente, né, para entender a interface ali, como é que você casa os dois universos, que é tudo que a gente falou antes. E aí você precisa entender, você não tem como você evoluir de uma forma saudável se você não entender como é que funciona essa interação. Sim. Não tem como você estudar um isolado, estudar o outro isolado, porque você percebe o quanto também a inteligência artificial, o mundo dos dados, dados para tomada de decisão, sempre teve. Os dados sempre estiveram ali. Então, por que a gente, enquanto sociedade, está se organizando e evoluindo mais agora? Por que teve um boom? Então, você olhar para esse tipo de comportamento e falar, poxa, por que de repente se enxergou uma riqueza maior ali? Então, de fato, porque assim, quando você consegue unir as duas coisas, você consegue evoluir de uma maneira mais satisfatória.
Então, é desde isso aplicado, por exemplo, robôs, como é que você cria uma interface homem-máquina ali, você cria braços robóticos, ou você cria mecanismos ali para dar uma qualidade de vida maior para um grupo de pessoas ali. Então, acho que vai bem nessa linha, assim, neurociência aplicada à tecnologia de uma maneira geral, né? Cada Sim. um tem ali o seu uso. Eu acho que na maneira que você vai estudando a fronteira, né? Acho que a palavra adequada é essa, né? A fronteira entre um e outro é onde você vai percebendo a riqueza dos dois universos ali em conjunto. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas assim, Não ao meu respondeu. ver, é nesse sentido. Cara, eu tô achando essa conversa muito sensacional. Eu só fiquei triste ali, porque no começo ela disse que a inteligência artificial não vai chegar naquele ponto que a gente vai namorar uma inteligência artificial. Eu tô imaginando a Scarlett Johansson Eu aqui ia no filme falar isso Her. agora, Porra, sussurrando assim no seu ouvidinho, vai ter né? Não isso. vai ter. Eu ia fazer um comentário, mas eu vou deixar, apesar do horário, não sei que horário o pessoal vai ouvir. Então mas eu ia falar, você ia ficar só com um fragmento do seu pensamento que ia dar significado para isso, né? Mas não ia ser na sua totalidade, talvez como você gostaria, Almir. Não, é só um fetiche, né, Scarlett? É. Mas é mais um Ai, estereótipo, né? Assim Scarlett. como tem a Skynet e os outros estereótipos aí que a gente acha que, se bem que lógico, a gente acredita que nos prejuízos que uma inteligência artificial desregulada ou com viés pode causar para a humanidade Sim, em si. Lógico, não acreditamos na exterminação nem na perseguição de seres humanos, mas a gente já viu acontecer, inclusive no nosso episódio anterior, que ainda não foi ao ar, né? CDS News, a gente fala de algumas das sim, falhas aí reais em que as inteligências artificiais cometem para reconhecimento de imagens, vieses negativos e uma série de sim, outras coisas. Mas não temos Skynet ainda, gente. ainda. Muito obrigada. Você falou de estereótipo, né? Só colocando uma pimentinha, talvez, final aqui, né, no bate-papo. Quando você lê o livro ali, né, do verdadeiro criador de tudo, né? Você fala, poxa, por que a gente criou determinados vieses? Por que a gente criou determinados padrões? Por que a gente criou estereótipo? Por que a gente tem pré-conceitos, né? Então, cara, o nosso cérebro, mais uma vez, que dá significado a tudo. Aí entra a questão do filme do Matrix, né? Que pílula você vai tomar? Aquela que você vai enxergar a realidade ou aquela que você vai ficar no mundo automático ali? Então, acho que é um pouco disso, assim, a gente também se questionar por que a nossa sociedade se organizou da forma como ela se organizou e o que não dá certo e como é que a gente questiona o que não dá certo e namora esse problema, né? Para que a gente consiga resultados melhores. Acho que vai muito nessa linha também. Eu ainda não concluí esse livro, mas ele está mega interessante. Acho que vai muito nessa linha. Por que a gente se estruturou dessa forma? Por que a gente criou um Uhum, padrão para amar? Por que a gente criou um padrão ali para vislumbrar? Por que determinado corpo é mais valorizado do que um outro? Enfim, né? Essa eu não vou responder, eu vou deixar as pessoas se questionarem aí. E acho que é interessante também os nossos ouvintes aqui, se algum assunto assim foi muito legal e a gente que se quiserem aprofundar, né? Acho que vale também um repeteco aí, né? Para a eu já gente contei aqui dar 5 zoom. episódios com você. Não sei você, mas para mim já tenho 5. Ai, gente, eu vou morar no Show Me the Data, tô Por amando. favor. É isso. Beleza, a gente já tá na agenda assim, ó. Todo mês tem a Daiane aqui. A Falar nossa casa está de portas como abertas aqui. falar como o pessoal do mercado financeiro fala, pode boletar aí na minha agenda aqui que eu vou aceitar. Bom, estamos caminhando Bom, para o final já, Raik. A Raik controla o já tempo. eu controlo o Já? tempo. Infelizmente, tá vendo? Olha, não, por mim a gente ia até meia-noite fácil. Mas vamos fazer assim então. Já deixa agendado o próximo. A gente vai dividir assim esses episódios. Gostei da ideia. E também a gente vai deixar o seu contato, pelo menos no LinkedIn, para a galera. Não vamos deixar teu Instagram nem Sim. nada, mas LinkedIn para a galera poder entrar em contato, se de repente quiser fazer alguma pergunta a mais. Mas tenho É, certeza aí que a galera vai encher nossa comunidade lá de novas perguntas. Pô, muito legal esse episódio. nossa, Fico à disposição, é um prazer. nossa, maravilha. Então, Bom, para bom. finalizar, né, Rai, qual que é a tua pergunta? Seria agora.
o pensamento contrário, né? Como a ciência de dados ela pode contribuir para a neurociência, se você vê também essa ligação, esse inverso, né, de relação. Boa pergunta, hein, pessoal? Eu sabia já, não, pelo outro podcast eu já sabia. O Almir fez várias perguntas ali, a Rai tá na mesma pegada, então eu tô vendo aqui, a gente já estava preparada para isso, né? Eu acho que pode contribuir na questão de insumos para a gente investigar e tomar melhores decisões, até também na questão de investigar essa questão do neurodados ali, né? Uhum. Um professor meu que odiava isso, né? O complemento neurodados, neurovenda, neuromarketing, enfim, teacher, se você estiver me ouvindo, me perdoe, mas eu acho que é muito essa pegada, assim, né? De tentar padronizar as informações ali, por exemplo, a gente tem uma série de estudos e reconhecer em vários estudos qual é o padrão, enfim, acho que a ciência de dados pode contribuir para a gente investigar aí as evoluções, enfim, tomar uma melhor decisão, ou até mesmo descobrir pontos de investigação para artigos científicos. Sim. E até mesmo também, né, nos artigos científicos, os dados, a estatística, a tecnologia é muito importante para você ter ali informações consistentes, né, uma base consistente para aquilo que você está, para a hipótese que você está levantando, né. Então, acho que seria muito nesse sentido. É muito legal. Então, gente, eu Bem tô bacana. adorando que a Day tá falando tanta palavra padrão, e eu adoro a palavra padrão, porque é isso, né, que a gente faz no final das contas. A gente encontra padrões, e eu falo isso quase todo episódio eu falo isso. Eu falei até nesse episódio, assim, que gente, biologia toda é baseada na gente encontrando padrões. É tudo isso que a gente faz. A gente só faz isso, fica Matemática brincando. também. Pois é, então, nossa vida toda. É maravilhoso o padrão, gente. Tem que achar padrão nas coisas. Ixi, que está mutada, Opa, Day. tava no mudo. Opa! Quem nunca, quem nunca, né? Então, eu acho que é exatamente isso, né? Você investigar. Acho que o pensamento científico, ele busca padrões também. E é muito disso, né? Às vezes eu vejo uma coisa e falo, poxa, por que essa coisa está diferente dessa? Então, deixa eu entender qual é o padrão aqui, e aí, a partir disso, que você começa a achar algumas respostas. Então, Rai, tamo junto aí. Eu também sou desse time. Adoro E é entender quais são os legal, padrões. é legal também essa quebra de paradigma, né? Porque ao mesmo tempo que alguns cientistas falam que o digital ele atrapalha um pouco a nossa mente analógica, eu vi um estudo também, uma reportagem, um site falando sobre uma cientista que usou, uma neurocientista que usou a ciência de dados para ajudar a mapear alguma coisa, que eu não lembro agora do assunto específico, mas ela usou e teve sucesso em algumas coisas, então estava contribuindo muito para a ciência ali dela, a ciência analógica, e ela usando o digital. Achei bem legal, acho que complementa muito isso, né? Muito legal. E para A palavra do finalizar, né, momento, aproveitando, colaboração, né? né? Colaboração, cooperação. Bom, para finalizar, a gente sempre coloca uma frase aqui, eu já vou colocar, vou até engatar, né? Porque eu acho que essa questão do cérebro e da inteligência artificial, muitas vezes a gente acha que vai se igualar, né? O cérebro ainda é um campo de estudo muito obscuro ainda, né? A gente descobriu muita coisa, mas tem muita coisa que a gente percebe que ainda não tem muita conclusividade em cima, né? Então, a frase é do Jostein Gaarder, até peguei uma frase de um filósofo para a gente fugir um pouco da questão ciência. Jostein Gaarder é o autor do Mundo de Sofia, e outros livros, né? Que ele tem vários, O Dia do Coringa. Enfim, a frase é: se nosso cérebro fosse tão simples a ponto de podermos entendê-lo, seríamos tão tolos que continuaríamos sem entendê-lo. Uau! Almir e suas isso. frases. Fizeram até um silêncio ali, cara, para dar ênfase na frase. Tem um impacto. Nada combinado. É impacto mesmo. E faz todo sentido. Então é isso, Dai. Foi um prazer receber Muito você prazer. aqui. A gente espera fazer outros episódios onde você venha novamente, que o assunto a gente adorou fazer, e com certeza vai ter muito assunto para outros aí. Me chamem, eu tô adorando também, agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui. Conhecer a Rai também, fez perguntas incríveis aí. A Almir já desde o outro podcast lá, fazendo perguntas incríveis também. Eu acho que é isso, falando de cérebro, né, conexões ricas aí para a nossa vida. Então, agradeço aí o convite e fico à disposição para os próximos. Obrigada.
Muito legal, vai rolar os próximos, estou logo avisando aqui, sem combinar sem nada, vai rolar sim, porque foi maravilhoso, foi muito obrigada, Dai, pela sua presença, pelo seu papo, por toda essa explicação, que eu acho que vai contribuir muito, assim, para o pessoal que está em transição de carreira, para o pessoal que está querendo conhecer mais e para entender toda essa ligação da neurociência com ciência de dados, ou só da neurociência, a gente tem muita coisa para falar ainda, por isso que tem que rolar mais episódios, então muito obrigada. É isso Agradeço. aí. Então, nossos ouvintes, a gente agradece e até o próximo episódio. Até o próximo, galera. Até.